Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a explorar o princípio da libertação e vamos focar nas emoções que a gente chama de ansiedade e angústia. Lembrando que essa libertação a que nos referimos é um dos nossos princípios comportamentais, né? Compõe o primeiro pilar da nossa metodologia, né? São ao todo 10 princípios, e o princípio da libertação fala sobre a dificuldade que os sentimentos negativos nos geram. As emoções negativas, elas acabam, na verdade, atrapalhando a gente quando nós permitimos que elas dominem a nossa vida, que elas nos tirem a nossa energia, mas não é para a gente simplesmente negar a existência delas. As emoções que nós sentimos, elas existem para serem sentidas. A natureza, o poder superior, ou quem você acredita que tenha feito o tal do projeto do ser humano, criou ele desse jeito e é para a gente trabalhar. O que nós não podemos permitir é que essas emoções que nós sentimos como um peso nas costas terminem por cegar a gente ou por roubar o nosso futuro, né? Quando isso acontece, é que de fato elas se tornam negativas. Essa diferença entre o que é, entre aspas, um sentimento normal e o que é negativo, né? Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, se você foi assaltado, é normal sentir raiva naquele momento, frustração. Mas não é normal sair quebrando tudo. Se você foi traído por uma pessoa, obviamente é normal você sentir decepção. Mas não é normal, em função disso, você nunca mais confiar em ninguém. Se você foi intimidado por uma pessoa, né, é normal sentir medo. Mas não é normal não ter reação nenhuma a partir daquele momento. E temos aí vários outros exemplos que vocês podem ler na imagem. Acho que a letra é grande o suficiente. Essa linha divisória muitas vezes não é tão clara quanto nesses exemplos, e é por isso mesmo que nós precisamos prestar atenção. Essa questão de prestar atenção nas nossas emoções é responsabilidade da gente mesmo, porque as emoções não podem ser controladas externamente. Não é possível a gente controlar um vigia externo para olhar para as nossas emoções, e também não existem máquinas para fazer isso. Então, é a nossa responsabilidade. E o mais importante, sempre a gente lembra, né? Não é o que de fato aconteceu, mas o que acontece dentro da gente. As emoções que são geradas quando nós enfrentamos cada uma das circunstâncias da vida. Aprofundando então na proposta de hoje, vamos começar a falar da ansiedade. O que gera ansiedade na gente? Pode ter muitas razões para isso, temos aqui algumas situações. Por exemplo, se nós temos que tomar uma decisão, né? Se nós precisamos fazer uma escolha, se a gente precisa se preparar para dizer alguma coisa em público, ou pelo contrário, a gente está acostumado a falar e precisamos nos preparar para permanecer no lugar e não dizer absolutamente nada. Quando a gente enfrenta esse tipo de situação, é muito comum que a gente acabe adotando estratégias compensatórias que têm efeito negativo, como
comer ou trabalhar em excesso, ou a gente se automedicar, ou até mesmo fazer uso de alguma substância química, não importa se ela é lícita ou não, no intuito da gente se acalmar. Quando a gente adota uma dessas atitudes, na verdade, de alguma forma, nós estamos tendo uma reação de fuga dessa ansiedade que a gente está sentindo. E muitas vezes, racionalmente, a gente até nega estar sentindo a ansiedade. Mas o nosso corpo sempre revela a verdade. Isto é, se a gente tiver a capacidade de observar as reações do nosso corpo, mais além daquilo que a nossa mente nos fala, a gente vai conseguir compreender que nós estamos sentindo ansiedade. Ela pode aparecer de muitas formas. Ela pode se manifestar como insegurança, ela pode se apresentar como dificuldade de concentração, ela pode aparecer como insônia, ela pode aparecer como um tique nervoso. E, é claro, se a gente for entrar em questões patológicas, né, existem reações ainda muito mais graves, mas que se aplicam a uma pequena minoria das pessoas. O importante aqui é a gente entender que a ansiedade não serve, como diz o pregador inglês do século XIX, o Charles Spurgeon, nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã. Isto é, a gente sentir ansiedade hoje não garante que nós vamos sofrer menos amanhã. Mas ao mesmo tempo, essa ansiedade que nós sentimos esvazia a força do hoje. É por isso que devemos trabalhar aí para minimizar o seu impacto. E como fazer isso? Bom, em primeiro lugar, se a gente quer se livrar da ansiedade, precisamos aprender a detectar de onde que ela vem. Quais são as fontes, né? Quais são as origens daquilo que te tira a tua paz. E aí, então, você precisa, identificado isso, escolher ações onde você possa viver a sua vida com mais plenitude e calma. Isso pode, muitas vezes, significar desenvolver novos hábitos. Tem muita gente que não se dá conta, mas que fica ansiosa, por exemplo, de ficar assistindo televisão o dia inteiro, porque no noticiário só tem notícias ruins, assassinatos, assaltos, corrupção, tudo coisas que acabam gerando sentimentos negativos na gente. E que não há necessidade, de fato. Se a gente ler o noticiário uma vez por semana, essas coisas são mais que suficientes. Não precisam ficar sabendo na hora de cada um desses crimes. Do outro lado, podemos ter atitudes positivas, né? Podemos ir em busca de informações que de fato nos enriqueçam, né? Que permitam agregar alguma coisa a gente, né? Que nos permitam aprender coisas novas. Podemos focar em cuidar da saúde, seja com alimentação saudável, seja com atividade física. E talvez o mais importante é a gente manter certa distância de pessoas tóxicas. Não é necessário se isolar ou cortar relações, muitas vezes isso não é possível, mas o que a gente precisa é aprender a colocar limites, né, nesses relacionamentos quando a gente tem pessoas tóxicas. Outra questão importante, né, às vezes a angústia é confundida com desânimo. Né, ficar desanimado em algum momento é normal. O que não podemos aceitar como normal é permanecer desanimados por um longo tempo. Quando isso acontece, de fato, tem algo errado. E é nessa situação, então, que ela se transforma em angústia, né? Porque ela termina, então, por roubar a nossa
capacidade de ação, nossas forças e energias que precisamos a cada dia para enfrentar a vida. Quando a gente cai nessa questão da angústia, né, a gente acaba sentindo nós chamamos aqui de ecos, né? A gente tem uma sensação de que nada tem saída, ficamos carentes, aflitos e passamos a enxergar a vida tudo preto, né? Tudo errado. Tem alguns exemplos aí no slide, né? Por exemplo, perder um ônibus porque nós saímos atrasados ou porque o motorista não parou e então já ficarmos achando que só acontecem coisas ruins com a gente. Ou encontrar, chegando em casa, que tem um problema de infraestrutura, de água, de energia, e já havia um pensamento de que nós não temos ajuda de ninguém para encarar essas questões. Então essas são reações, né, que apontam aí para a existência de uma angústia que podem então, se você ainda não percebeu, servir de alerta. Por quê? Porque em permanecendo a angústia, ela acaba sendo destrutiva. O desânimo continuado nos leva à desesperança e a partir daí então ficamos paralisados com medo do futuro, passamos a nos queixar das nossas dores, tudo nos incomoda e ficamos com a sensação de que nós somos incapazes de enfrentar as nossas adversidades, né? Ficamos com o sentimento de sermos menores do que as adversidades que a gente precisa enfrentar. E quando acontece isso, né, a gente acaba aí, na verdade, expressando coisas para os outros que podem machucar as pessoas ao nosso redor, né? Quando a gente vive nesse ambiente de frustração e negatividade, nosso repertório de reações às coisas que os outros vierem nos dizer ou estiver acontecendo com os outros em nossa volta, acaba ficando limitado. E uma reação bastante comum nessa situação é a tentativa de nós isolarmos, né? A gente passa a não se interessar pelos outros, pelos cuidados com a gente, com a boa alimentação. E aí, então, a gente corre o risco de entrar num ciclo vicioso, né? Quanto mais a gente fica isolado, sozinho, né, nós acabamos repetindo esses pensamentos negativos e que nos levam, então, a aumentar esse isolamento. A gente pode muitas vezes identificar essa situação em outras pessoas quando elas se isolam da gente. A forma da gente superar isso, né, passa em primeiro lugar pela consciência de que nós temos esse tipo de frustração ou sentimento negativo desenvolvido a partir da angústia. Se a gente não tiver consciência e disposição para sair dessa situação, ninguém pode fazer isso pela gente. O segundo ponto aí é a gente, de fato, partilhar, né? Colocar para fora tudo aquilo que estiver nos incomodando, aprender a administrar as lembranças, depois que a gente entender o que nos incomoda, né? Pode haver lembranças que nós não devemos ficar repetindo. E isso então nos permite aí entender alguns aspectos internos da gente, né, que nós chamamos de autoconhecimento, que servem como oportunidade para a gente progredir a partir dessa dor. Sempre lembrando que esse processo não está 100% no nosso controle, né? Não podemos achar que somos capazes de fazer isso 100% sozinhos. E vamos complementar essas ideias com uma reflexão da Clarice Lispector. Diz assim:
O caminho que eu escolhi é do amor. Não importam as dores, as angústias, nem as decepções que vou encontrar no meu caminho. Escolhi ser verdadeira. No meu caminho, o abraço é apertado. O aperto de mão é sincero. Por isso, não estranhe a minha maneira de sorrir, de te desejar o bem. É só assim que eu vejo a vida. E é só assim que eu acredito que vale a pena viver. Não importam as dores, as angústias, nem as decepções. Essa é a lição da Clarice Lispector.